Atualmente eu vou fazer um apanhado geral da matéria a respeito da dissolução das sociedades como um todo, que é um processo de encerramento que envolve umas três fases: a dissolução stricto sensu, a liquidação e a extinção. A stricto sensu é também chamada de causas de dissolução, e é o evento que inicia o processo de encerramento da sociedade, mudando o objetivo de lucro para a resolução de uma situação patrimonial. Nessa fase, a sociedade ainda existe, mas não pode mais realizar novos atos negociais, exceto os necessários para a liquidação. Além disso, o registro da dissolução deve ser averbado. As causas da dissolução podem ser classificadas em diferentes grupos, conforme a doutrina, né? A divisão mais comum é entre a dissolução de pleno direito, a judicial e a consensual. A de pleno direito ocorre automaticamente, sem necessidade de decretação judicial, independendo de uma sentença do judiciário, obviamente, que é o caso do recurso especial que eu trouxe para o debate. E a dissolução consensual ocorre por acordo unânime entre os sócios. Mas também a dissolução pode ser parcial ou total, dependendo da extensão dos vínculos contratuais dissolvidos nessa dissolução. A parcial envolve a saída de um sócio, mantendo a continuidade da sociedade, enquanto a dissolução total, que é o objetivo desse vídeo, implica o fim de todos os vínculos e o encerramento da sociedade como um todo, né? E é a partir dessa que eu irei desenvolver o vídeo. O Código Civil de 2002 enumera várias causas para dissolução total, como, por exemplo, a vontade dos sócios, no artigo 1083, incisos 2 e 3, o decurso do prazo determinado de duração, no artigo 1033, inciso 1, também artigo 1033, a falência, nos artigos 1044, 1051 e 1087, o exaurimento do objeto social, no artigo 1084, inciso 2º, a inexequibilidade do objeto social, no artigo 1084 também, inciso 2º, a unipessoalidade por mais de 180 dias, no artigo 1083, inciso 4º, e as causas contratuais, no artigo 1085. Então, chegamos agora à fase de dissolução, né? Propriamente dita. A liquidação, chegamos então agora à segunda fase desse processo, que é a liquidação, que ocorre quando a sociedade é dissolvida, exceto em casos de fusão, incorporação ou cisão. Durante a liquidação, o objetivo é apurar os ativos, pagar as dívidas, no caso os passivos, e eventualmente também distribuir o saldo que possa ter remanescido entre os próprios sócios. A liquidação tem duas formas. Ela pode ser amigável, que é quando os sócios decidem em comum acordo iniciar o processo, seguindo as regras estabelecidas no contrato social da sociedade, ou judicial, que pode ser iniciado por qualquer sócio, ou então, caso não haja iniciativa, pelo próprio Ministério Público ou uma autoridade competente. E essa daí, a judicial, no caso, vai ser sempre supervisionada por um juiz. E nessa etapa tem uns pontos que a gente deve trazer para o debate que são muito fundamentais e depois vão aparecer no acórdão. A figura do liquidante, que é a pessoa responsável pela gestão dos processos de liquidação, podendo ser escolhido pelos sócios ou nomeado judicialmente. A função dele é essencialmente de concluir a dissolução da sociedade, arrecadar os seus bens, realizar os seus balanços, pagar os credores e, eventualmente, dividir o saldo que, como eu já disse, pode ou não remanescer entre os sócios. A apuração do ativo consiste na identificação e na avaliação dos bens da sociedade. O liquidante deve levantar o inventário e o balanço geral em até 15 dias após a sua nomeação. Esse processo da apuração do ativo inclui a venda de bens da sociedade para converter os ativos em dinheiro para realizar o pagamento das dívidas, né? E o pagamento do passivo é o último ponto que eu queria destacar, que após o apuramento dos ativos, o liquidante paga os credores, seguindo uma ordem de prioridade legal, com as dívidas trabalhistas e tributárias sendo pagas primeiro. Se o ativo for insuficiente para cobrir todas as dívidas, o liquidante deve daí buscar uma solução proporcional com os credores, né? E após tudo isso, há a partilha entre os sócios, né? Que é quando todas as dívidas forem pagas e o saldo restante será dividido entre eles, conforme o estipulado no contrato social ou em deliberação da maioria dos próprios sócios. Pode ocorrer antes ou depois da conclusão da liquidação. Daí, após a liquidação, finalmente há a extinção societária, né? O liquidante convoca uma assembleia para apresentar as contas finais e a sociedade é dissolvida com o registro da ata no órgão competente. Isso é muito importante. Caso haja alguma divergência ainda, os sócios têm 30 dias para contestar. E mesmo após a extinção, os sócios devem guardar a escrituração da sociedade até que todas as obrigações prescritas sejam cumpridas. E o acórdão de referência, finalmente, se trata de um recurso especial interposto contra uma decisão do TJ de São Paulo e envolve questões jurídicas complexas relacionadas à dissolução total da sociedade limitada, chamada de área participações limitada, responsabilidade pelas dívidas da sociedade, obviamente, a nomeação do liquidante e a fixação de honorários advocatícios, como praticamente sempre acaba ocorrendo, né? As recorrentes dessa decisão inicial argumentaram que o Tribunal de Origem, o TJ de São Paulo, cometeu erros ao interpretar normas do direito processual e de direito civil, especialmente no que refere à perícia contábil, né? E a nomeação do liquidante. A sentença havia determinado a dissolução da sociedade e nomeado o liquidante para o processo de liquidação. A autora desse recurso recorreu da decisão
principalmente em relação à nomeação do liquidante e à improcedência do pedido indenizatório. O TJ acolheu parcialmente o recurso da autora, determinando a nomeação de um liquidante dativo, ou seja, imparcial, sem vínculo com as partes, e rejeitou o recurso das rés quanto aos honorários, né? O recurso foi admitido pela instância superior para análise dessas alegações depois. E agora, já no STJ, o ministro Humberto Martins, que é o relator desse caso, analisou o agravo em recurso especial e concluiu que não cabia o conhecimento do mesmo, já que a admissibilidade do recurso especial foi corretamente realizada pelo tribunal de origem, nas palavras dele. Ele aplicou daí a súmula 292 e a 528 do STJ, que indicam que não é cabível o agravo contra a decisão que admita parcialmente recurso especial, porque ao subir o recurso a uma corte superior, a corte estaria fazendo um novo juízo de admissibilidade, o que não pode ocorrer. O relator destaca também que, em situações como essa, a liquidação da sociedade deve seguir as regras do CPC de 2015, com a apuração de responsabilidade dos sócios pelos prejuízos na fase de liquidação e não em uma fase anterior. A jurisprudência citada por ele também sustenta que o processo de liquidação deve ser conduzido por um liquidante imparcial, escolhido por ser justamente equidistante entre as partes. Daí, quanto à alegação de violação dos artigos 489 e 1022 do CPC, o ministro relator do recurso rejeita essa alegação, afirmando que o Tribunal de Origem, o TJ de São Paulo, enfrentou todas as questões relevantes e fundamentou adequadamente suas decisões. Né? Acerca da questão da indicação do liquidante em caso de dissolução de sociedades, o relator enfatiza que a figura do liquidante é compatível apenas com a dissolução total da sociedade. Em dissoluções parciais, que envolvem a exclusão de um ou mais sócios sem extinguir a sociedade, a apuração dos haveres do sócio retirante não requer a nomeação de um liquidante, mas sim de um perito técnico daí, para determinar parte devida ao ex-sócio, o que não seria o caso nessa situação. E a jurisprudência aponta que a nomeação do liquidante é necessária em dissoluções totais quando há liquidação e extinção da sociedade, enquanto que na dissolução parcial a atividade empresarial continua. E o foco daí é a apuração dos haveres. E o liquidante, nesses casos, é mais semelhante a um administrador de massa falida, enquanto a liquidação parcial pode ser tratada por um perito habilitado, sem a necessidade de um liquidante, como propriamente dito. E, ademais, a decisão também discute a possibilidade de nomeação de um liquidante externo à sociedade, quando houver divergência entre os sócios, conforme previsto no CPC. E isso pode ocorrer também mesmo sem violação das normas, caso as circunstâncias do caso concreto justifiquem a escolha, né? Principalmente quando os interesses dos sócios estão em conflito. Assim, eu digo que a indicação do liquidante deve observar a natureza da dissolução, total ou parcial, e as especificidades do caso, sendo a intervenção de um terceiro, fora do quadro social, permitirem algumas situações, conforme as peculiaridades do caso concreto e as disposições legais aplicáveis. As recorrentes também alegam que houve a violação ao 102 do Código de Processo Civil, da hipótese dos autos, né? Argumentando primeiro que o dispositivo referente à dissolução parcial não poderia ser aplicado. Elas também defendem que a apuração das alegadas irregularidades deveria seguir por meio de uma ação própria. Só que a alegação das recorrentes de que o artigo 602, como já dito, não seria aplicável ao caso de dissolução total não encontra respaldo. O acórdão recorrido destaca que a dissolução parcial foi uma criação jurisprudencial, devido a uma ausência de uma previsão expressa na legislação, especialmente no CPC de 39, que tratava apenas de dissolução total, para regular as hipóteses de dissolução parcial. Em decisões posteriores, a jurisprudência consolidou a aplicação dos princípios da dissolução parcial até mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015, que é o atual, que expressamente previu a dissolução parcial da sociedade lá do 599 ao 609, que também podem se aplicar a dissolução total, quando for pertinente. E atualmente nós sabemos que o CPC de 2015 avançou a regulamentar a dissolução parcial, tornando ela mais segura e aplicável também aos casos de dissolução total. O jurista trazido como exemplo, um dos trazidos como exemplo, é o Humberto Teodoro Júnior, que explica, nas palavras dele, que a dissolução total da sociedade segue o procedimento comum até a sentença de dissolução, mas, após isso, a liquidação deve observar as exigências do direito material, especialmente no que se refere à função do liquidante na apuração do ativo e do passivo da sociedade. Também trazido outros exemplos jurisprudenciais, que a jurisprudência também entende que para a dissolução total é possível aplicar disposições dos artigos atuais do 599 ao 609 do CPC por analogia. Inclusive o 602 que trata da indenização compensada com os haveres a serem apurados ainda, conforme os juristas citados, o Mazei e o Gonçalves, que defendem a aplicação da dissolução parcial quando compatível ao processo de dissolução total. Portanto, as disposições do 602 são compatíveis com a dissolução total, porque no final a liquidação da sociedade resulta na apuração dos valores devidos a cada sócio, obviamente, incluindo essa compensação de indenizações decorrentes de irregularidades na administração. E agora, mais para complementar, para não deixar sem resposta todas as exigências, os pedidos das recorrentes,
Quanto à alegação de que a apuração das irregularidades deveria ser realizada em uma ação própria, a própria doutrina, conforme o Erasmo Valadão e alguns outros juristas famosos, permitem que tal pedido seja formulado no mesmo processo de dissolução da sociedade, sem que isso desnature, melhor dizendo, a especialidade do procedimento, podendo ser feito até por meio de um pedido contraposto. E também a argumentação das recorrentes de que a apuração de danos exigiria uma apuração complexa e não compatível com a fase de dissolução esbarra na própria jurisprudência novamente, consolidada do próprio STJ, que estabelece que o exame de questões fáticas, relacionadas ao fato, não são passíveis de reexame na fase de recurso especial, conforme a súmula 7 do STJ. Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, seguem a legislação aplicável, não havendo erro na base do cálculo, porque ela está vinculada ao valor dos prejuízos a serem apurados na fase de liquidação. Diante disso, o ministro votou no sentido de não reconhecer o agravo em recurso especial e negou o provimento ao recurso. É isso, basicamente.